Nos últimos dias, houve uma grande agitação no mundo da astronomia, quando duas lives prometendo descobertas históricas foram marcadas para o mesmo dia, mais precisamente para hoje, quinta-feira, 29 de junho de 2023. Este é um dia que vai para sempre ser considerado histórico para a ciência e com certeza você deve estar ansioso para saber de todas as novidades. Uma das lives é do Observatório Nanograve, muito conhecido por fazer investigações na área de ondas gravitacionais há pelo menos 15 anos. O segundo evento bombástico do dia foi do Observatório IceCube. Ele é um tipo de detector de neutrinos, que são partículas subatômicas muito difíceis de serem detectadas por causa da falta de carga e massa muito baixa. Elas são conhecidas como partículas fantasmas e o grande interesse em encontrá-las está no fato de serem muito abundantes e viajarem pelo cosmos praticamente sem nenhuma alteração em sua direção e em suas características. Depois dessa pequena introdução, eu vou finalmente revelar o que os astrônomos disseram nessas lives. Mas primeiro, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de se inscrever no canal para sempre receber conteúdos como este. Para começar, vou falar um pouco da live da Nanograve. Infelizmente, não foi possível manter a expectativa de todos até o momento da transmissão, pois alguns detalhes sobre a descoberta vazaram antes da hora. Então, os pesquisadores do observatório decidiram liberar todos os artigos relacionados ao assunto com algumas horas de antecedência. Mas isso não torna a descoberta menos impressionante. Indo direto ao ponto, a pesquisa do Nanograve foi capaz de detectar ondas gravitacionais de baixa frequência, que é como se fosse, entre aspas, um ruído de fundo do universo. Essas ondas gravitacionais carregam diversas informações que podemos usar para entender a sua origem, o que levou os cientistas a afirmarem que elas estão vindo da fusão de buracos negros supermassivos, como os que ficam no centro das galáxias. Mas você deve estar se perguntando por que isso é tão importante. Na verdade, a resposta é simples. Ao identificar essas ondas, nós conseguimos outra forma de enxergar e analisar o universo. Em uma analogia simples, é como se uma luz fosse acesa em um corredor, permitindo que você veja o que antes estava invisível. Agora, esse conhecimento pode nos ajudar a entender mais sobre a formação das galáxias e como os buracos negros supermassivos foram para o centro delas. Também vale chamar a atenção para o sistema curioso, intricado e super inteligente que o Nanograve usou para fazer essa detecção. Pois sabemos que a dificuldade é enorme, já que essas vibrações são muito difíceis de perceber por meio de qualquer equipamento que possuímos. Um dos motivos para a dificuldade é que as ondas como as que foram encontradas vibram na casa dos anos. Então, os cientistas usaram vários observatórios pelo mundo para medir ondas de rádio emitidas por pulsares. Se você ainda não sabe, os pulsares são um tipo de estrelas de nêutrons que emite um pulso enquanto gira. Aqui na Terra, esses pulsos são detectados como uma emissão de rádio. Mas o detalhe mais importante é que esses pulsos são uma das coisas mais precisas do universo. Ou seja, eles se repetem em intervalos incrivelmente regulares, o que permite que os cientistas os usem como uma espécie de relógio espacial. Então, sabendo dessa enorme precisão, os astrônomos conseguiram detectar as ondas gravitacionais de baixa frequência quando identificaram perturbações nesses pulsares extremamente regulares. Resumindo, se o sinal chegar antes ou depois do esperado, isso indica que alguma coisa passou por ele, como uma onda gravitacional de baixa frequência. Continuando nosso dia de grandes revelações no mundo da ciência, tivemos a live do IceCube. Para começar, é importante entender que os neutrinos são originados pelo decaimento beta que transforma nêutrons em prótons, e isso faz com que eles sejam as partículas subatômicas mais abundantes no universo. Essas partículas já foram detectadas algumas vezes, mas o mistério que ainda gira em torno delas até as transformaram em um dos candidatos para a matéria escura.
Mas o que o IceCube revelou é que pela primeira vez eles detectaram neutrinos vindo das entranhas da nossa galáxia. A exemplo das ondas gravitacionais, isso nos dá mais uma forma de enxergar e estudar o universo sem depender, por exemplo, da luz que chega até os telescópios. Os neutrinos também vão permitir que a gente aprenda um pouco mais sobre os raios cósmicos, sobre os quais ainda sabemos muito pouco, mesmo com eles sendo estudados por mais de um século. Para fazer essa detecção, os cientistas do IceCube usaram técnicas de aprendizagem de máquina para facilitar a análise. O conjunto de dados usado no estudo incluiu 60 mil neutrinos abrangendo 10 anos de dados do IceCube, o que revelou neutrinos emanando das partes internas da nossa Via Láctea. Ainda não foi possível determinar com precisão a origem desses neutrinos, mas os cientistas acreditam que eles venham de uma combinação de fontes mais específicas com outras um pouco mais difusas. Mas novas análises devem revelar mais detalhes em breve. Os neutrinos são partículas de energia quase indetectáveis, com praticamente nenhuma massa, viajando próximo à velocidade da luz. Eles são produzidos por vários processos astrofísicos, como supernovas, explosões de raios gama e núcleos galácticos ativos. Mas para detectar tudo isso é preciso um detector colossal, como o IceCube, que foi o primeiro e é atualmente o maior observatório de neutrinos de alta energia do mundo, com mais de 5 mil detectores de luz enterrados nas profundezas do gelo da Antártida. Uma breve história de como tudo começou. Foi a partir de 2013 que os cientistas do IceCube começaram a observar alguns neutrinos de alta energia, que apareciam nos dados como esferas coloridas. Apesar da satisfação de detectar essas partículas, ainda faltava responder uma das perguntas mais importantes: de onde eles vinham? E foi em 2017 que obtiveram a primeira resposta, quando o IceCube detectou um neutrino na direção da constelação de Orion. Naquela época foi enviado alertas com as coordenadas para telescópios de todo o mundo. Então os astrônomos traçaram o caminho e chegaram a um buraco negro a 4 bilhões de anos-luz de distância. Essa foi a primeira fonte conhecida de neutrinos astrofísicos. E agora, pela primeira vez, o IceCube produziu uma imagem da Via Láctea usando os neutrinos. E o próximo passo é identificar fontes específicas dentro da galáxia. Observar nossa própria galáxia pela primeira vez usando partículas em vez de luz, sem dúvida, é um grande passo. Se a descoberta revelada hoje já foi impressionante, você também vai gostar de saber que os astrônomos estão preparando uma atualização do IceCube, em que ele vai ganhar sensores bem maiores. O trabalho ainda vai levar algum tempo para ser concluído, e a previsão é que ele esteja totalmente atualizado em 2030. E isso com certeza vai levar à detecção de neutrinos a um novo nível. À medida que a astronomia de neutrinos evolui, teremos uma nova lente para observar o universo. O que você achou dessas descobertas sobre as quais se criou tanta expectativa? Foi o que você esperava? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e compartilhe este conteúdo. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada pela contribuição e pelo carinho e confiança. E obrigada a você que me acompanhou até aqui. Deixo a todos um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!